Graça e paz, irmãs, mais uma semana se iniciando. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu esta manhã de ouvir a palavra dele. Eu gostaria de continuar falando sobre alguns ensinamentos de Jesus e hoje vou falar sobre a parábola do banquete de casamento que está em Mateus 22. Vai iniciar a partir do versículo 1. Jesus lhe falou novamente por parábolas dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos ao que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam ao que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois, meus ovilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aqui, irmãs. Bom, essa palavra hoje eu orei mais cedo, mas só consegui gravar o devocional agora, porque foi bem corrido nesta manhã. Mas ontem eu estava conversando com meu marido e ele estava falando sobre isso, né? A gente estava ouvindo uma pregação na internet e falou sobre muitas pessoas que estão dentro da igreja e não, às vezes não servem no seu chamado, não ouvem o que o Senhor chamou e vão levando isso com uma barriga, né? E aí ontem à noite também o pastor Felipe mencionou sobre que quando nós decidimos, né, viver para Cristo, nós temos que nos adequar aos padrões, né, do Senhor. Nós não podemos vestir uma capa no domingo e durante a semana viver como se nada tivesse acontecendo. E aqui sobre esse versículo, quando eu li esse versículo, depois primeiramente eu não entendi muito, mas depois eu entendi que o Senhor já estava falando isso comigo ontem e hoje ele só confirmou. Então, nesse versículo aqui já fala, né, que o reino dos céus é como um rei que prepara um banquete de casamento. Então, o reino dos céus é como se fosse uma festa. E o Senhor, ele nos chama para essa festa. Ele quer que nós, né, que se Deus quiser, nós estivermos na glória, lá vai ser festa, vai ser só alegria, né? Não vai ter mais doenças, não vai ter dores, não vai ter nada que nós passamos aqui neste mundo. E o Senhor, ele quer isso para todos nós. Ele não faz disserção de pessoas, ele não escolhe. O evangelho está para todos, mas nem todos querem o evangelho. E aqui, então, foi dividido em 2 grupos. O primeiro grupo eram daqueles que eram convidados. Então, como se o rei falasse assim: esses aqui eu confio, porque eles são meus convidados.
como se fosse a família. Então aqui numa festa de casamento, tô chamando minha família, tô chamando amigos. E imagina você fazer uma festa e ver que ninguém quer ir na sua festa. Ninguém teve amor, teve prioridade em você. Então aqui o primeiro grupo são do grupo que aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que têm uma promessa de Deus, que têm um chamado a servir, né? E o segundo grupo foram aqueles que não teve muita seleção. Então os servos eles foram para as ruas e chamaram quem eles acharam. Tanto foram bons ou maus, mas não teve um discernimento ali de quem eles iam selecionar. Mas eles também foram chamados. Então, eles ali entenderam para onde que eles estavam indo. Era uma festa do rei. Então, se fosse uma festa do rei, eu deveria, então, pelo menos saber as regras, né? Que naquela época existiam regras. Então, se você fosse numa festa de casamento, você deveria estar com vestes nupciais. Então, eu creio que todo mundo estava ali nos padrões, que pode ser que no dia a dia eles não eram assim, mas que aqui naquele momento eles deveriam se moldar, né, e se vestir da maneira correta. E assim é conosco, né? Quando nós somos chamados por Deus, nós entendemos aonde nós estamos indo. E quando nós estamos lendo a palavra, nós vemos os direcionamentos, os padrões de Jesus, do que a gente deve ou não fazer. É como o Felipe falou ontem. Mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal. Mas isso é óbvio, isso é algo que nós precisamos fazer, a não ser que nós queremos viver uma vida, né, terrível, sem padrão nenhum. Mas, além disso, nós temos outras coisas que nós devemos nos atentar para que não possamos fazer mais. Porque quando nós não conhecemos Cristo e a gente vê uma pessoa, a gente vê uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e faz coisas terríveis e, enfim, a gente até entende, mas quando a gente vê que uma pessoa ela tem conhecimento da palavra, que ela está ali e ela faz, e a gente sabe que faz essas coisas terríveis, a gente julga em outros olhos. Então nós, como cristãos, nós temos que ter um pensamento dobrado de como nós devemos agir, porque as pessoas que nos conhecem como cristãos e não são cristãos vão nos apontar o dedo, vão nos falar: então mas você não é cristão, você está agindo dessa forma. E nós damos falsos testemunhos do Senhor. Então nós precisamos redobrar a nossa atenção de como agirmos. Eu falo que muitas vezes que o que eu antes era que eu perdia a linha muito fácil, eu falava coisas muito fácil. Hoje em dia eu penso 10 vezes antes de falar alguma coisa. A maioria do tempo eu fico calada, tento não agir por impulso, porque senão a gente perde a bênção, né? Porque senão a gente age no impulso e infelizmente a gente é reprovada. E existem algumas situações que nós somos provados pelo Senhor para ver se a gente realmente mudou. Porque tem muitas orações que a gente fala: Senhor, muda isso em mim, Senhor, muda isso em mim. Mas no dia a dia a gente não muda. A gente continua fazendo os mesmos erros. E aí o Senhor vai nos provando a cada dia. Então nós precisamos entender que para seguir a Jesus nós precisamos mudar as nossas vestes. Nós precisamos nos amoldar às escrituras do Senhor. Nós somos livres, então a pessoa tem que decidir se vai se ajustar ou não. Porque nós precisamos viver de forma digna da maneira como fomos chamados ao padrão de Cristo. Não podemos achar que ser cristão é uma brincadeira. Nós estamos com uma responsabilidade muito maior de trazer a palavra, de trazer o que o Senhor quer, né? E este homem que não estava
com vestes nupciais, ele é como se fosse um homem que não se posiciona de forma digna ao receber esse convite de Jesus, né? E vai levando como tanto fez, tanto faz. Às vezes nós estamos na igreja e falamos, hoje tanto faz ir na igreja ou não. Hoje tanto faz eu fazer algo para alguém. Enfim, é como se nós estivéssemos mornos. E o Senhor, Ele não se agrada de como nós estamos mornos. Ele quer que nós entregamos o melhor a Ele. Ele quer que nós nos alegramos aos convites que nós temos de cada dia mais servir a Jesus. E nós precisamos entender o quanto isso é importante na nossa vida cristã. Porque a partir do momento que nós levamos como se tanto fez, tanto faz, o Senhor não se agrada. E assim, muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos para a glória de Deus. Então, se atente, irmã. Veja o que está de errado com você internamente, para que você possa mudar cada dia mais. Para que o Senhor possa te incomodar em algumas atitudes que nós temos no dia a dia. Nós possamos entender que nós precisamos mudar, que o Senhor não nos aceita como nós somos. Ele aceita no começo, mas depois nós precisamos entrar nos caminhos, no trilho do Senhor. No começo a gente pode ir nas vestes que estamos, mas depois Ele vai trocando as vestes e colocando novas. Vai trocando as vestes antigas, pesadas do passado, e vai colocando vestes novas, limpas e sem peso, sem culpa. Amém, irmãs? Eu fico aqui com essa palavra. Eu gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Pai, por o Senhor me dar sabedoria às irmãs, para que elas possam entender o que o Senhor quer dizer, Pai. Aquela que está relutando contra algumas coisas que o Senhor já disse que precisa ser mudada, Pai, em nome de Jesus, toca no coração, que o Espírito Santo de Deus toque agora, Pai, e relembre tudo aquilo que já foi dito, Pai. Relembre a promessa que foi feita, o propósito que foi chamado, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão andando sem direção, achando que só de ir na igreja aos domingos já é suficiente, Pai. Toca nessa pessoa, Pai, para que o chamado dela reacenda, Pai, para que ela possa ter vontade de servir ao Senhor dignamente, para que possa servir de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos toca, nos liberta das coisas do passado, em nome de Jesus. Amém.